A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você, meu querido e amado irmão que está chegando agora neste canal, um forte abraço, um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Já agradeço você, meu amado e querido irmão, que está participando da leitura, que está compartilhando com outras pessoas. Enfim, meu amado, você que está ajudando na divulgação da Santa Palavra de Deus. Eu estou feliz com você. E eu, sendo homem, estou feliz com você. Deus muito mais, por você estar dando importância, o devido valor às coisas de Deus. Pois o que fazemos aqui é ler a palavra de Deus e orar com você. Queridos, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Amados e queridos, nós estamos na leitura do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo 19, e aonde é a terceira viagem missionária de Paulo. Ele prega o evangelho em Éfeso e há um tumulto excitado por Demétrio. É disso que nós vamos ler, é disso que nós vamos falar hoje. Capítulo 19 de Atos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno,
e assenhoradando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nuns ou feridos fugiam daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava uns 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumprindo estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. Enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço cerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente o perigo de que a nossa profissão caia em declínio, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo, encheu-se de ira, clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apressar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também um dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhes rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos, unanimemente, levantaram a voz, clamando, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque este homem que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência a proconsulares que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento.
Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma como que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Amém. Glória a Deus. Meus amados, louvado é o nome do Senhor. É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Gostaria de comentar alguma coisa sobre o livro de Atos, o capítulo 19, para que a gente possa desfrutar das coisas que aqui a gente leu. Vejam que Paulo seguia com a sua missão, levando a palavra de Deus. E muitos acham que, por hoje termos a Bíblia em nossas mãos, temos as Sagradas Escrituras em nossas mãos, organizada como ela foi, colocada em capítulos, versículos, para que nós possamos entender melhor, foi fácil chegar até nós. E eu quero dizer a vocês, não foi nada fácil, meus amados. Porque todo aquele que se dispunha a anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, o nome de Jesus, o poder pelo Espírito Santo, ele confrontava muitas pessoas. E vocês podem observar que, na maioria das vezes, as pessoas mais se sentiam confrontadas eram líderes religiosos. Pois quando alguém se levanta em nome do Senhor Jesus para anunciar as verdades bíblicas, que muitas vezes confrontam principalmente líderes religiosos, que deturpam, que distorcem a palavra para o seu próprio benefício, como a gente vê nessa história, isso traz um alvoroço, isso traz uma confusão. E basta apenas um, querido. Basta apenas um para que a coisa fique feia. Você vê que Demétrio ali, ele começa a juntar pessoas para ir contra a missão de Paulo. Pois Paulo estava anunciando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E quando isso trouxe prejuízos financeiros para essas pessoas, aí a coisa pegou, ficou mais complicada ainda. Mas nem por isso ele deixou de pregar a palavra, nem por isso ele parou a sua caminhada. E vocês vê que o principal argumento de Demétrio e dos outros artífices era que eles iam ter prejuízo. Ou seja, era mais importante a eles o lucro do que a própria fé na deusa que eles tanto esculpiam. Então, isso significa que o maior problema era dinheiro, era lucro. Então, hoje, se olharmos bem de perto, vamos ver que a coisa ainda continua a mesma, ou até pior. Porque quando confrontam pessoas que deturpam a palavra para benefício próprio, quando elas são confrontadas pela própria palavra, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, elas tentam fazer de tudo para que essa pessoa se afaste deles, para que eles não venham perder seus lucros. É bem assim, meus amados. E um outro assunto aqui vocês veem, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. E eles eram humilhados pelos próprios demônios, a ponto deles lá
conheço a Paulo, conheço a Jesus, mas quem são vocês? Amados, o poder é de Deus, a autoridade é de Deus, mas ele dá àqueles que se colocam à sua disposição para verdadeiramente fazer a sua obra. Há muito a se aprender com esse texto, meus amados. Mas eu não posso continuar porque a gente passaria mais de 1 hora aqui só falando nesse assunto. Mas fica a deixa. Não desista do verdadeiro evangelho. Você que muitas vezes está decepcionado com o que você está vendo dentro das religiões, dentro muitas vezes das próprias igrejas, você que está decepcionado, que você está vendo que o Espírito Santo está tocando no seu coração, que a palavra não está dizendo desta maneira. Você que está realmente, verdadeiramente disposto a pregar a palavra, saiba que você vai enfrentar pessoas que não querem que você faça isso. Amém? Mas não desista. Paulo não desistiu. Paulo seguiu adiante pregando a verdadeira palavra. Muitos pegaram textos como esse aqui, que levavam lenços, levavam coisas, tecidos, para que as pessoas fossem curadas. Muitos pegam isso aqui e acabam trazendo um misticismo para dentro da igreja, fazendo amuleto, dizendo que trouxeram de Jerusalém, dizendo que trouxeram de não sei aonde, a areia daqui, água dali, água de lá. Querido, quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus através da fé. E vamos ser bem sinceros, amados. Aqui é uma outra situação. O evangelho estava começando a se propagar. As pessoas estavam começando a conhecer o poder do Espírito Santo, começando a conhecer a Jesus. Que essas coisas, que textos como esse, não façam com que pessoas vendam lenços, vendam tecidos, vendam isso ou aquilo, para dizer que isso vai trazer bênção para dentro do seu lar. Que traz bênção para dentro do seu lar, que traz cura para a sua vida, traz bênção para a sua vida. É uma vida na presença de Deus. É lendo a sua palavra, é orando ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua vontade, se colocando na presença de Deus. Isso vai trazer mudança. Não se apegue a esses badulaques, essas coisas que eles criam para enganar o povo. Não se deixe ser enganado. Não resuma o poder de Deus a coisas tão pequenas. Deus, ele vai muito além dessas coisas. Amém? Sou obrigado a parar, meus amados. Como eu falei, o texto é grande, há muito que falar, mas fica aí, fica deixa. Continue pregando a palavra. Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé. Amém, meus amados. Nós vamos fazer a oração da fé. Mas antes de orar, quero lembrar a você, querido, que você faça seus pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntos. Deus há de abençoar ainda mais a sua vida, porque você já é abençoado por Deus. Deus há de ouvir o nosso clamor e você alcançar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Coloque seus pedidos lá e nós vamos estar orando junto. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Vamos fazer então a oração da fé. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na tua santa presença, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Pai amado e Pai querido, acima de tudo queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por estar conosco, te agradecer, Deus, por sermos chamados de teus filhos, te agradecer por nossas famílias, eu te agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos, Pai. Te agradecer, Senhor, pela igreja, pela vida de cada irmão. Te agradecer pelos membros desse canal, Senhor, por os inscritos, Senhor, por aqueles que nos ouvem. Te agradecer, Senhor, imensamente por todas as coisas, Pai. Pela tua misericórdia, o teu amor que nos alcança a cada dia, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento, pelos nossos lares, pelas nossas vidas, por nos permitir, Senhor, falar na tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai amado e Pai santo, te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, atitudes que tomamos, pensamentos contrários à tua vontade, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Nos fortalece, ó Deus, com a presença do teu Santo Espírito, Senhor, que a tua palavra seja cravada em nossos corações, para não vermos pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Entregamos a ti, Senhor, nesse momento, Senhor, todas as nossas alegrias, todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, Senhor, são entregues, Senhor, diante de ti, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, sabemos que tu és conhecedor de todas as coisas, mas tu, meu Deus, nos ensinaste, ó Senhor, que a forma a qual temos, Pai, de termos comunhão contigo é orando, é conversando contigo, Senhor, é abrindo os nossos corações, é clamando a ti. Por isso estamos aqui, Senhor, gratos, Senhor, por tudo que tens feito, gratos, Senhor, pelo sacrifício da cruz, gratos, Senhor, por estar conosco. Mas o mundo em que vivemos, ó Deus, tu bem sabe, é um mundo que tem momentos de alegria, sim, Senhor, mas é um mundo que tem muitas aflições, como já foi dito, Senhor. E há muitas pessoas que sofrem, Pai. Há muitas pessoas que padecem necessidades. Pessoas, Senhor, que sofrem com enfermidades. Pessoas que sofrem, Senhor, na sociedade com desigualdade, com racismo, com indiferenças. Pessoas que se gladiam, Senhor, pessoas que se brigam, Pai, simplesmente porque são diferentes umas das outras. Pessoas que não conseguem se entender. Há muita tristeza, há muita dor, Senhor. Há perseguições. Mas a tua palavra nos ensina, Senhor, que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por isso, meu Deus, estamos aqui mais um dia conversando contigo, Senhor, abrindo os nossos corações, entregando a ti, Senhor, nossas lágrimas, nossos joelhos dobrados, Senhor, nosso amor, nosso coração a ti, Pai. Mas seríamos hipócritas, Senhor, se disséssemos que não queríamos te pedir nada, Senhor, pois há pedidos, Senhor, que nós queremos fazer a ti, Senhor,
Em nome de Jesus, ó Deus, há pedidos, meu Pai, que temos que entregar a Ti nesse momento, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor alcance essas pessoas, Senhor, pois elas precisam de cura, Senhor. Elas buscam a cura no nome de Jesus. Peço oração, peço, Senhor, que Tu visites o Lucas, Senhor, o filho da Bruna. Precisa, Senhor, que o Senhor toque nele, Senhor, meu Deus, que ele possa ser curado por Ti, Senhor, que ele possa, Senhor, ser tocado por Ti, ser curado por Ti, e que ele saiba que Tu o curaste, Senhor. Faz um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Peço pela vida do pastor Neuci, Senhor, um homem já avançado em idade, mas que toda a sua vida ele pregou a Tua palavra, fez a Tua obra, Senhor, que hoje se encontra enfermo, se encontra acamado, Senhor. Visita ele, Senhor. Visita ele, ó Deus maravilhoso. Peço, Senhor, pelo irmão João, pastor João, da igreja Só o Senhor é Deus universal, que se encontra enfermo, Pai. Que o Senhor desça nessa noite, meu Pai, neste dia, Senhor. O Senhor desça, Senhor, com teu óleo precioso de cura. Toca na vida dele, Senhor. Ele está muito enfermo, meu Pai. Mas é um homem, Senhor, que está disposto à tua obra, meu Deus. Visita ele agora, ó Espírito Santo, que ele seja tocado, que ele sinta a tua santa presença. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, levante ele mais uma vez, Senhor. Fortalece ele, meu Pai. Dá ânimo. Cura ele, Senhor. Eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós não te pedimos no meu nome, nós não te pedimos, Senhor, no nome de nenhuma outra pessoa, mas é no poderoso nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu peço, Deus amado, pela vida de Ezequiel, Senhor, um jovem, Senhor, tão abençoado, meu Pai. Senhor, levanta ele, Senhor. Que ele permaneça na tua presença, Senhor. Aonde um dia, Senhor, ele era saciado, Senhor. Que o Senhor mantenha ele nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus amado, e estendo, Senhor, os nossos pedidos a todos os irmãos, Senhor, que se encontram enfermos, a todos os irmãos que se encontram em situação difícil, a todos aqueles, meu Deus, que clamam a Ti, Senhor, que do seu peito grita por socorro e clama a Ti neste dia, Senhor, por uma solução. Muitas das vezes a angústia já tomou conta, a tristeza já tomou conta, e só Tu, Senhor, é poderoso, meu Deus, para mudar essa situação. Esta mãe que chora por seus filhos, por seu esposo, essa família que está em desavença, restaura, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. E pelo poder da tua palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos todo o mal, todo espírito maligno, toda palavra de maldição lançada no passado ou no presente, todo espírito de enfermidade, de desavença, de vício, de discórdia, tudo que é ruim, tudo que é mal, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor. Fica firme, querido. E se hoje, meu amado, você sentiu no coração de fazer o seu pedido, faça-o. Faça o mesmo, querido. Porque você já é uma bênção. Mas Deus muitas vezes quer que nós nos dispomos a denunciar os nossos problemas. Ele quer um passo nosso para que ele venha operar o milagre. Lembra do nosso Senhor Jesus, que por todas as vezes dizia: levanta-te, anda, porque tua fé te salvou? Um passo de fé é o suficiente para você alcançar a cura, a libertação, a presença. Amém? No demais, meus amados e queridos irmãos, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.